sei lá, deixaram existir o K-pop, uma ação terrível. É, mas, por exemplo, eles é o lugar que está tendo a menor porcentagem divulgada, e aparentemente sim, de mortos, porque eles centralizaram a coisa dos testes e eles fazem, acho que eram cerca de 15 mil testes por semana. Estão testando todo mundo. Então, eles estão conseguindo ter um acompanhamento e foi o lugar que mais rápido fez a famosa achatamento da curva. Né? E É, no instante que eles abriram um pouco a quarentena, começou a subir a curva de novo, eles fecharam de novo. é, Tá? Mas bem Mas complicada não, essa situação. eu só dei um exemplo de um governo que teve uma ação boa. Eu continuo Mas sempre não gostando de governo. no mundo global aí, né, eles vão ter que se manter, então, ilhados anos, porque eles vão estar todos, se eles achataram a curva tão rápido, não tem aqui o que chama de imunidade do rebanho, né? Então Sim, tem vários aspectos aí que é complicado, não é uma coisa tão simples de chegar. Acho que justo em casos de pandemia, a questão individual, né, de cada um mais que é o mais importante. Não, se a gente tentar colocar uma solução estatal, ela termina talvez adiando o problema, ou talvez até, sei lá, de repente essa galera que hoje está tipo saindo dessa, se ilhando, tal, amanhã é a mais vulnerável à segunda cepa, a perfeito. segunda. A gente Por não. exemplo, não sei, a gente não tem como saber exatamente como é que vai reacionar, vai se mutacionar esse vírus, né? O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Eu só sei que eu não quero que o Bill Gates me coloque um chip para dizer se eu estou vacinado ou não, ou se eu já tive a doença ou não. Isso eu tenho certeza que eu sei que eu não quero. O Isso eu também resto, não como... quero. Mas Vou eu nem colocar só sei, né? nos novos, só nos que nascerem a partir essa, de 2021. essa, essa coisa eu não vou entrar nisso não porque eu entrou nele. não tenho conhecimento sobre isso para falar. O que eu quis deixa dar eu. de exemplo foi assim, é uma ação que é o que foi indicado como exemplar, que é uma coisa de testar todo mundo para você saber aonde você tem que agir e atuar. Você fez uma coisa que exatamente é onde entra o problema. Essa futurologia de tentar prever o que vai acontecer com esse vírus, ou se essa população, essa ação foi errada porque estará menos imune, ou certa porque vai ter uma vacina, seja do Bill Gates, seja do Alberto Seabra, seja de quem for, que imunize essa população e aí eles acabam tendo menos morte agora e vão estar imunes à segunda cepa. Então, assim, a gente tem uma brincadeira de especulação aí e que é legal fazer, conversar com os amigos, tomar um drink, mas ela tem pouco efeito prático. Sim. Eu queria. Alan, você queria falar alguma coisa? Não. Eu queria falar que tem dois problemas para mim que partem, obviamente, do meu viés anti-estatal, que é o seguinte: o Estado não, ele é muito complexo e não consegue precificar as coisas. Assim como ele não consegue precificar o preço do dinheiro, então ele acaba inflando a nossa massa monetária de forma arbitrária, ele também não O consegue Estado nem precificar. ninguém. Né, ninguém. Sim. A única pessoa que consegue precificar alguma coisa é o indivíduo na hora que ele está fazendo uma troca. Enfim. E como o Estado não consegue precificar nem o preço do vírus, nem o preço do lockdown, nem o preço de deixar o pessoal morrer, a gente acaba padecendo de uma doença que é pior do que o problema do lockdown, que é uma doença chamada dívida. E essa doença a gente já é uma doença que a gente já está trazendo e que se a gente parar, ela começa a matar mais gente. Então, como a gente não se preparou para não ter dívida, a gente não se preparou para ter um mundo que funciona com dinheiro duro, verdadeiro, a gente tem uma doença que, se a gente para uma semana, o mundo começa a apodrecer. Esse é um problema super foda e ele entra numa coisa muito louca que é muito parecido com o problema humanitário que a gente tem com o vírus, que não é econômico só, né? É falta de preparo em várias coisas. Você tem, cara, assim, não é brincadeira. Você tem exatamente esta região fazendo um monitoramento desse vírus. Obviamente, não pelo Estado, quem fazia isso era cientista, tá? E que está avisando que vai dar merda desde 2016, tá? Assim como sugeriram, por causa de poder voltar mutado, a porra do outro coronavírus, que é a MERS,
que veio nos camelos e não se diminuiu e também não se tentou fazer uma imunização ou uma pesquisa específica para, de fato, acabar com esses vírus no camelo. E ele continua sendo vendido a rodo. Então, assim, esse lugar está avisado, a região de Wuhan, na China, era monitorada, o médico, vamos xingar o Estado, o médico foi silenciado pelo prefeito de Wuhan, que começou a falar dos primeiros casos dessa variação do corona. Ele morreu de coronavírus, esse médico, e o prefeito de Wuhan depois foi lá e pediu desculpa, porque devia ter ouvido antes. Porque lá já era uma coisa que os caras falando, mano, aqui tem esse bichinho, que todo ano ele aparece um pouquinho. E pode dar ruim. Tanto é que até, eu acho que o nome mesmo do vírus, né, virou SARS-CoV-2, né? Se eu não me engano. A doença é a Covid, né? A natureza do vírus é o corona, que é porque ele parece uma mamona, né? Se ele fosse descoberto aqui em Bauru, ia ser mamonavírus, não coronavírus. Porque é exato porque ele parece uma coroinha, né? Sim. Uma bolinha de espinho e tal. Então, eu acho que tem... Mamonas assassinas. É bem isso mesmo. Cuidado, Cuidado, que daqui a pouco vem a teoria da conspiração dizendo que eles já sabiam. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco talvez filosófica aí. Os libertários, né, falam muito do NAP, né, o princípio da não agressão. Como é que fica, Alan, o princípio da não agressão? Como enforce, como garantir que ele vai ser respeitado numa situação em que basta você estar na rua respirando para estar com a possibilidade de agredir o outro, né? Porque você sabe que o vírus existe. Uma vez que você sabe que o vírus existe. Ele não é airborne, né? Ele é droplet. Então, uma pessoa que respeita o princípio de não agressão tem que manter a distância das outras pessoas. Não, mas como de forma que você voluntária. Que essas... Claro. Não, você não força. Se você sabe que você tem o vírus, no momento que você sabe, aí você numa sociedade da consciência. Sua moral te enforça. Se a sua moral não te enforçar... Na verdade, o vírus foi feito para fazer o que ele tem que fazer, né? Ele vai matar quem ele precisa matar, seja agora, seja daqui a 20 anos. É verdade, ele não tá nem preocupado com isso, né? Ele não tá. Vamos com calma. Numa sociedade ideal... Não, peraí, desculpa, Zé. Alan, numa sociedade ideal, mas no mundo que a gente vive, tá? Na utopia. Exatamente. No mundo que vivemos, infelizmente, como lidar com esse tipo de situação? Porque a maioria não vai usar máscara. No mundo sem a questão autoritária, você quer dizer? Você quer saber o viés não autoritário? É uma pergunta. No mundo sem um governo que diga vocês têm que usar máscara, vocês têm que ficar em casa, como funcionaria isso? Funcionaria hoje? Não funcionaria. Eu imagino que o vírus não teria chegado, né? Mas se tivesse chegado nessa situação... É verdade, porque não teria esse laboratório aí de Wuhan para criar esse vírus, para começar. Mas se tivesse chegado, é uma questão voluntária, entendeu? Você sai de casa sabendo que você está correndo um risco. Assim como você sai de casa sabendo que você pode ser atropelado, entendeu? Você não pode dar para outra pessoa... Estou falando uma questão filosófica. Você não pode dar para outra pessoa... A responsabilidade de não sair de carro porque ela pode te atropelar, entendeu? É isso. Perfeito. E o vírus é um agente aí da natureza. É como você falar, não, agora o governo vai impedir chuva. Chuva, exato. Eu ia falar um acidente natural. Um acidente natural. Tipo, não adianta. Ele acontece, ele tá aí. Ele acelera um monte de processos naturais. Esse vírus, inclusive, até parece que foi criado por empresas de seguro de saúde, porque ele, né, é tipo aquele vírus que ataca mais e tipo as mortes são de pessoas que já estavam debilitadas e que provavelmente iriam ser um gasto aí grande para esse. Enfim, eu vou coloca aí o chapéu conspiracional, mas é um vírus que nem uma